Saudações galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura. Bom, para a gente dar um nome a uma estrutura, a gente precisa seguir essa tabelinha aqui abaixo, formação do nome dos compostos orgânicos. Primeiramente a gente tem que analisar o prefixo, depois o infixo e por último o sufixo. O prefixo ele fala sobre o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da nossa estrutura. O infixo ele fala sobre o tipo de ligação química que acontece entre esses átomos de carbono e o sufixo fala sobre a função orgânica, ou seja, sobre aí a estrutura da nossa molécula, tá? Então, ó, prefixo. Quantos átomos de carbono a gente tem aqui nessa estrutura? Temos um aqui na ponta, um aqui nessa primeira virada, então 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Se são 9 átomos de carbono, a gente vai no prefixo aqui na tabelinha dele, na palavra non. Então a gente escreve primeiramente non. Depois nós temos o infixo. Que tipo de ligação tem aí? A gente tem aqui ó, uma ligação dupla aqui, duas ligações duplas. Professor, mas eu tenho também ligações simples. Bom, quando você só tem ligações simples, aí você diz que é um alcano, e aí você colocaria o infixo an. Mas quando você tem ligações, uma ligação dupla, já vira um alceno, então o infixo vira um en. Tá? Não importa se você tem uma dupla e 20 ligações simples na molécula. Tá? Então vai ser en, que você vai utilizar, vai dizer que você tem um alceno. Agora, se aqui a gente tem duas ligações do tipo dupla, a gente diz que a gente tem um alcadieno e a gente usaria esse adien aqui para fazer a nossa nomenclatura, tá bom? Só que aí a gente precisa também colocar aonde estão essas ligações duplas, em quais carbonos elas estão. A gente observa que a primeira ligação dupla está aqui no carbono 1. A segunda ligação dupla ela vai começar aqui no carbono 3, ó. Começa no carbono 3 e acaba no carbono 4. A primeira começa no carbono 1 e acaba no carbono 2. Então a gente tem que colocar essa numeração. Então, ó, non 1, 2, ou desculpa, 1, 3, adien, adien. E a terminação que vai ser terminação de hidrocarbonetos, porque essa estrutura só tem átomos de carbono e de hidrogênio. Como que a gente sabe disso? Uma estrutura em linhas, quando ela tem qualquer outro átomo que não seja carbono e hidrogênio, esse átomo ele aparece. A gente consegue observar. Olha um oxigênio aqui. Ou se caso eu tivesse um nitrogênio, vou colocar aqui um NH2, você conseguiria observar os átomos diferentes de carbono e hidrogênio ligados entre si. Beleza? Então, a terminação é de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas que só têm átomos de carbono e hidrogênio ligados entre si. Então, esse é o nome non-1,3-adieno, beleza? E esse A ele não precisa ser colocado, não é obrigatoriedade, tá? Ele é só um conector, mas para essa nova nomenclatura ele não é tão útil assim. Então, non-1,3-dieno seria o nome correto que a gente utilizaria aí para essa estrutura. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.